Quanto o carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano para muitos, uma virada no comportamento do brasileiro tem impressionado muita gente. Uma pesquisa divulgada pela Atlas Intel revelou que a geração Z tem demonstrado uma menor identificação com a maior festa popular do país. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o pesquisador e cofundador do Instituto Elos, Rodrigo Rubido. Rodrigo, muito boa noite. Prazer ter o senhor aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, eu queria entender um pouco mais sobre esses dados e o que, na visão do senhor, explica esse menor interesse da geração Z pelo carnaval. Boa noite, prazer é meu estar aqui. Bom, eu mais do que não me consideraria exatamente um pesquisador, mas eu trabalho com juventude há 30 anos, desde a época que eu era jovem. Todo ano eu convivo bastante, faço programas de imersão no Instituto Elos com jovens esse tempo todo, e a gente percebe claramente uma mudança de comportamento geracional, né, do que era há 30 anos para o que é hoje. Né? E, claro, quando a gente fala geração Z, é uma geração que é a geração digital, que já nasceu, né, com acesso às telas, né, e às redes, e isso tudo trouxe também uma certa dificuldade para o convívio presencial, né, para a vida ao vivo, né, onde numa foto, nas redes a gente consegue idealizar, né, se produzir para estar ali, né, na vida ao vivo não dá para maquiar tanto, né, a gente então tem isso então a gente percebe uma dificuldade, né, do jovem hoje, né, e dessa geração de estar presente, de estar em convívio, né, com o outro, né. Enfim, ao mesmo tempo, né, o que a gente também reflete é uma geração que está buscando o ganhos, tá buscando, a gente não costuma olhar para isso também só de uma forma negativa, né? Tem muitas coisas que as gerações mais velhas toleraram, que essas gerações agora também não estão tão dispostas a tolerar, né? Então, toda essa festa, todo esse convívio é maravilhoso. Eu mesmo já tive no Carnaval em Salvador algumas vezes. Dessa vez mesmo também vim para um carnaval, mas no interior de São Paulo. Tô numa cabana no meio do mato, mas já fui para o carnaval hoje de manhã, estou combinando as duas coisas, né? Mas eu quero dizer que a gente, toda essa alegria, toda essa festa, também a gente convive com muitas coisas que não são tão positivas, né? Mesmo de relacionamentos, de abuso, né? Desde de substâncias, de álcool, como das relações também abusivas, né? Que a minha geração normalizou isso, né? E as novas gerações não estão tão dispostas ainda bem, né, a normalizar isso, né? Estão buscando se proteger mais. Estão aqui vendo a cena, né? Não é não, né? Isso tudo está indo para a rua, né? Então tem um lado, eu gosto de olhar um lado positivo disso também, né? Que é uma questão que a gente como sociedade tem que refletir, né? A nossa forma de estar junto, de celebrar junto, ela precisa melhorar. Né? Então, acho que essa geração, todas essas pessoas que estão optando por estar mais afastadas, também tem um lado que é um cuidado com elas mesmas, né? E, Rodrigo, achei que eu interessante. posso trazer. Eu achei interessante essa pesquisa porque ela fala ali que cerca de 85% da geração Z não gosta de carnaval, mas que uma boa parte decide fazer dois tipos de atividades nesse período de feriado, né? Uma parte gosta de aproveitar para descansar, para viajar com família, viajar com amigos para uma região talvez um pouco mais calma do que esses grandes centros. E uma outra parte diz que gosta de ficar em casa, assistir série, descansar a cabeça diante de estudos, trabalhos, etc. Não necessariamente também a ausência desse gosto pelo carnaval entre a geração Z significa um afastamento completo das relações pessoais, né? As viagens com amigos e familiares estão ali. Talvez seja alguma coisa mais da multidão, da muvuca do carnaval que afaste esse público da geração Z. E também queria uma visão sua, se isso é uma coisa, talvez, de momento, se mais para frente você acha que, entrando no mercado de trabalho, desenvolvendo novas relações e relações diferentes, esse público vai, talvez, acabar mudando um pouco esse perfil de ficar um pouco mais isolado, etc.
Eu acho que sempre houveram pessoas que não gostaram de carnaval, né? E acho que hoje a gente tem mais opções também, a gente tem mais escolhas, né? Hoje também é isso, ficar em casa também tem mais conforto do que estava disponível antigamente, né? A gente não tinha os streamings antigamente em casa, a gente saía pelo menos para ir ao cinema, né? Então a gente também tem mais opções. Acho que isso é parte, né? Eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um desafio enquanto sociedade de melhorar a nossa convivência no presencial. A gente está vivendo isso, né? Uma crise mesmo das relações presenciais, né? A gente está optando, está mais fácil ir para as telas, ir para outros lugares, né? Então, isso é um desafio nosso enquanto sociedade, que eu acho urgente e eu tenho esperança que a gente vai transformar isso, né? Acho que uma das coisas que a gente percebe nas gerações mais novas também é que a gente tá exposto, né? A gente talvez as notícias também, acho que aqui a mídia também tem um papel, né? A gente tá altamente exposto a uma série, tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Isso também e a gente olha para as notícias e dá receio mesmo de sair, dá receio de estar em relação, né? A gente vê tudo que tá acontecendo hoje, né? E para gerações mais novas, ainda mais quem passou pela pandemia, a gente também está, de certa forma, o que eu percebo, né? Nos nossos programas a gente vê quando os jovens chegam, né? Estão desconectados de um lugar de potência de transformar a realidade, que é isso que a gente procura trabalhar quando a gente trabalha com jovens, né? É olhar para a realidade, ver que ela é desafiadora, ou que ela não nos agrada de alguma maneira, mas de que maneira eu posso interagir e fazer essa realidade ser melhor, né? Esse lugar de se perceber potente, se perceber capaz de mudar a realidade. Acho que o caminho para essa geração e para todos nós, né? Para lidar é, com essa talvez aversão a convívio com muitas pessoas, a estar exposto demais, né? O caminho é a gente encontrar um lugar de qual é a minha capacidade de transformar essas relações, de criar, né, rituais, que o carnaval é isso, um grande ritual celebrativo, né? Como é que eu crio rituais de encontro, de celebração que são mais saudáveis, né? Qual é a minha potência para fazer isso, né? É isso que a gente procura também incentivar, né, e criar ambientes para que esses jovens se percebam capazes de criar outras formas, né, de conviver que sejam mais saudáveis do que as que a gente tem disponíveis. Tá bom. E para encerrar, Rodrigo, uma questão super rápida. Queria entender como que você tem visto, junto do Instituto, esse uso excessivo de telas, especialmente por essa geração que já cresceu muito com celular, com smartphone, TV, Smart TV, etc. Se, de alguma forma, esse desgosto pelo carnaval, ou até mesmo essa dificuldade maior nessa relação pessoal, se ela tem se é possível fazer mesmo essa relação tão direta, e como que no Instituto vocês lidam com isso? Como que vocês tratam para que essas pessoas tenham mais convívio com os outros, essa interação social? Perfeito. Eu acho que eu vejo com bastante preocupação, né, esse excesso do uso de telas, né? E acho que está totalmente relacionado, porque você abre o celular e você tem prazer imediato, sem sair, sem levantar da cadeira, né? E o convívio presencial dá trabalho, né? Você precisa levantar, você vai se trocar, você vai caminhar até um lugar, você vai precisar interagir com pessoas, né? Então, e a gente percebe isso nos nossos programas, o quanto que está muito mais difícil as pessoas estarem presentes para a relação presencial mesmo, estarem presentes, estarem disponíveis, estarem atentas, né? A tentação de puxar o celular e ser abduzido para um outro mundo é muito grande, né? Então, acho que eu vejo isso com bastante preocupação e a forma como a gente lida com isso é um pouco na linha do que eu falei, é buscar criar ambientes e oportunidades para que as pessoas percebam, sintam, na verdade, o valor, o ganho que tem quando você consegue estar presente para o outro, estar numa roda, estar numa conversa, estar numa festa, que seja, que a gente também celebra nos nossos programas, e sente o benefício disso, e sente o prazer disso, né? A gente vem, por exemplo, a gente recebe adolescentes
que chegam logo no começo e a gente promove conversas, eles falam da vida deles, da história de vida deles, da família, e uma das coisas que a gente escuta frequentemente é: puxa, eu não vejo oportunidades na minha vida para falar dessas coisas que são tão importantes, mas eu não consigo falar com a minha família, não consigo falar com os meus amigos, e de repente eu estou chegando aqui, estou podendo falar, para mim está sendo muito bom. E isso tem essa falta de espaços para falar de coisas profundas, importantes, tem a ver com esse mundo em telas, né? Porque é um mundo idealizado, é aquele lugar que você mostra, você quer só mostrar a sua foto mais bonita, a sua melhor viagem, a gente não consegue falar das coisas mais profundas, às vezes dores, crises que a gente está vivendo, parece que não tem espaço para isso, né? A gente tem que estar sempre bem ali. Então, assim, a resposta que a gente tem para isso é criar oportunidades, ambientes saudáveis para que esses jovens possam se encontrar uns aos outros e trocar de uma maneira saudável, né? Quando a gente consegue compartilhar de coisas profundas e percebe que existe uma escuta verdadeira do outro lado, existe um interesse de crescer junto, da gente se apoiar, trocar ideias onde todo mundo pode crescer, a gente começa a valorizar mais essa relação, né? Essa presença para o outro, né? Se eu estou na presença, eu só estou tenso porque eu não vejo espaço para eu ser quem eu sou, sabe, fica muito desgastante isso, né? Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo aí, dedicando uma parte do carnaval para conversar com a gente. Achou uma cabana com excelente Wi-Fi, É um tá de prazer. parabéns. Muito obrigado pelo seu tempo, bom. Rodrigo. Até mais. Valeu. Obrigado.